Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo versa sobre embargos de divergência, especialmente a admissibilidade de embargos de divergência quando o acórdão paradigma, quando a parte indica como acórdão paradigma julgados de seções diferentes. Vou explicar isso para vocês com mais calma adiante. Deixa eu primeiro apresentar o julgado. Nós estamos vendo os embargos de divergência em agravo em recurso especial 1.681.737 do Paraná. EDIV no ARESP 1681737. A referência completa do julgado e a ementa estarão disponibilizadas para os senhores na descrição desse vídeo. O que nós tivemos aqui? Nós tivemos uma questão que chegou ao STJ para julgamento na quarta turma do STJ. O STJ ele é dividido por diversos órgãos menores, são chamados órgãos fracionários. O STJ possui 6 turmas, 3 sessões e uma corte especial. Então lá na base do STJ, um órgão de entrada no STJ, são as turmas, são 6 turmas. Cada junção de 2 dessas turmas faz uma sessão, que é o órgão maior. Então, a primeira sessão é composta pela primeira e segunda turma e versa sobre direito público. A segunda sessão é composta pela terceira e quarta turma e versa sobre direito privado. A terceira sessão, composta pela quinta e sexta turma e versa sobre direito penal. E acima das sessões, são 3 sessões, acima das sessões, a Corte Especial, que são os 15 ministros mais antigos do STJ. Cada turma é composta por 5 ministros, as sessões por 9 ministros e a Corte Especial por 15 ministros. Essa é a formação, a composição do STJ. Pois bem, tivemos um recurso especial que chegou no STJ e foi distribuído para a quarta turma do STJ e deu-se lá o julgamento no âmbito da quarta turma. A parte que perdeu na quarta turma, então o sucumbente no acórdão da quarta turma, interpôs embargos de divergência, alegando que aquele entendimento da quarta turma divergia de outros acórdãos do STJ, um da primeira turma e outro da terceira turma. Então ela apresentou embargos de divergência. Os embargos de divergência estão previstos a partir do artigo 1043. Na real, artigo 1043 e 1044 do CPC, além de outras previsões quanto ao procedimento no regimento interno do STJ e do STF. A finalidade precípua dos embargos de divergência é justamente eliminar a divergência interna nos tribunais superiores. Aqui, nesse julgado, era para eliminar a divergência que esse acórdão da quarta turma estava criando em face de outros acórdãos da primeira e da terceira turma. O cabimento do embargo de divergência está previsto no artigo 1043. É cabível embargo de divergência de decisão de órgão fracionário do STJ, em caso de RESP, e do STF, em caso de recurso extraordinário, quando julga RESP ou RE de modo divergente de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. Então, o acórdão deve ter saído de uma das turmas. Só que o outro acórdão, o chamado acórdão paradigma, temos o acórdão divergente, oriundo da turma, nesse caso da quarta turma. O acórdão paradigma, aquele que é utilizado pelo recorrente, pelo embargante, para demonstrar a divergência, o outro acórdão, portanto, pode vir de qualquer órgão fracionário. Pode vir, portanto, de turma, sessão ou mesmo a corte especial. Então, se um julgado de uma turma violar qualquer outro julgado do tribunal sobre a mesma matéria, cabe embargos de divergência. E nós temos requisitos específicos próprios do
dos embargos de divergência. O primeiro deles é que o recorrente comprove a divergência. Então, o recorrente tem que juntar os acórdãos paradigmas, os outros acórdãos que estariam sendo violados. E o recorrente deve fazer uma confrontação analítica. O recorrente deve demonstrar no corpo da petição o que os julgados têm de semelhante, quer dizer, que eles versam sobre a mesma, incidem sobre os mesmos fatos, que eles julgam a mesma questão jurídica, as teses que foram enfrentadas, os dispositivos que foram analisados em cada um desses acórdãos, e ele deve fazer uma confrontação do que eles têm de divergente. Devem deixar mastigadinho ali, pormenorizadamente elencado, o que aproxima os julgados, para que eles possam ser considerados julgados sobre a mesma questão de fato e de direito, e o que os diferencia, onde que está a divergência. Então, deve juntar o acórdão paradigma e deve demonstrar em capítulo próprio a divergência. E aí nós temos o juízo de admissibilidade. Quem é que faz o juízo de admissibilidade em embargos de divergência? Aí que vem a questão, depende. Se os acórdãos envolvidos forem da mesma seção, compete à seção fazer o juízo de admissibilidade e julgar os embargos de divergência. Quer dizer, aqui nós estamos na quarta turma. Se fosse apresentado como um acórdão paradigma apenas o acórdão da terceira turma, isso seria resolvido tudo pela segunda sessão. A segunda sessão ia tratar da admissibilidade dos embargos de divergência e ia julgar o mérito dos embargos de divergência se fosse um juízo positivo de admissibilidade. Por quê? Porque todos os acórdãos envolvidos eram da mesma sessão. O acórdão embargado da quarta turma e o acórdão paradigma se fosse apenas o da terceira turma. Só que nesse caso, a parte indicou acórdão paradigma de outra sessão. Ele indicou o acórdão paradigma da terceira turma, da segunda sessão, e o acórdão paradigma da primeira turma, que é da primeira sessão. E aí não pode a segunda sessão julgar, realizar o juízo de admissibilidade e julgar o mérito quanto a acórdão paradigma, acórdão divergente da primeira sessão. E aí o caso foi remetido, portanto, é hipótese, portanto, de atuação da Corte Especial, o órgão que está acima das sessões. Só que aí o que fazer nesse caso? Porque aí o primeiro exemplo foi, como nós vimos, quarta turma e terceira turma, a segunda sessão resolveu. Se fosse apenas o acórdão embargado da quarta turma e o acórdão paradigma da primeira turma, quem ia resolver seria apenas a Corte Especial. A Corte Especial, porque não pode a primeira sessão tratar sobre o acórdão da segunda sessão, quarta turma, e não pode a segunda sessão tratar de acórdão da primeira sessão, primeira turma. Joga tudo para a Corte Especial. Só que nesse caso é uma terceira hipótese, porque a parte indicou acórdãos paradigmas da segunda sessão, terceira turma, e da primeira sessão, primeira turma. Então a segunda sessão pode analisar a divergência quanto ao acórdão da terceira turma, mas ela não pode julgar a divergência quanto ao acórdão paradigma da primeira turma. Então o que nós teremos nessa hipótese? Qual é o cerne aqui justamente da nossa questão? Nós teremos uma cisão de julgamento na Corte Especial. A Corte Especial vai analisar a admissibilidade dos embargos de divergência. Isso a Corte Especial faz. Só que, claro, se deliberarem pela inadmissibilidade, acabou a conversa. Mas se entenderem que é admissível os embargos de divergência, nós vamos para o julgamento de mérito, para eliminar a divergência. Qual acórdão vai prevalecer? O da quarta turma ou o da primeira turma, da terceira turma? Essa é a análise de mérito. Só que aí a Corte Especial, avançando na admissibilidade, não analisa o mérito, não elimina a divergência quanto aos dois acórdãos. A Corte Especial analisa a divergência do julgado da quarta turma versus da primeira turma, que são sessões diferentes. E aí, em prevalecendo o entendimento da quarta turma, os autos são baixados para a segunda sessão eliminar a divergência desse da quarta turma que prevaleceu
com o da terceira turma, que era o acórdão paradigma. Quer dizer, se a Corte Especial não admite os embargos de divergência, acabou a brincadeira. Se ela admite, ela continua. Como é que ela continua? Analisando a divergência entre a quarta turma e a primeira turma, que são de sessões distintas. Se prevalecer o entendimento da primeira turma, vai reformar o julgado da quarta turma. Também acabou a brincadeira. Agora, se ele mantiver o entendimento da quarta turma versus o da primeira turma, ele vai remeter os autos para a segunda sessão, para que ela elimine a divergência da quarta turma com o da terceira turma. Foi isso que foi objeto aqui de análise nesse embargos de divergência 1681737 no ARESP, ok? Separei aqui algumas partes do próprio julgado, olha lá. O embargante alega divergência com o julgado da primeira turma, a fundamento que a hipótese é análoga, e com o julgamento da terceira turma desta corte. Então foram dois julgados paradigmas. E aí, ó, outra parte adiante. Não deve ser seccionado o julgamento para que a seção profira outra decisão em embargos de divergência em que a Corte Especial, órgão de hierarquia jurisdicional mais elevada do STJ, ou um de seus ministros com competência monocrática conclui que o mérito do pedido recursal não pode ser analisado por ser inadmissível o recurso. Foi aquilo que eu lhe disse. Se a Corte Especial entender que é inadmissível os embargos de divergência, acabou a brincadeira, não vai descer para nenhuma sessão se pronunciar a respeito de nada. Se a Corte Especial admitir o RESP, o embargo de divergência, tem que passar para o julgamento do mérito, eliminar a divergência. E aí nós poderemos ter a cisão de julgamento por conta da competência de cada órgão interno do STJ. Ok, pessoal? Então, eram essas as observações que eu queria fazer com os senhores nesse vídeo. Por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.